Atenção, o papo é curto, sucinto, conciso, sobre as principais causas das anemias hiperproliferativas. Cai pra caramba na prova. E o ponto agora é a gente revisar as grandes informações, pegar os grandes conceitos dos temas mais valiosos dentro desse grupo, que são três, né? A anemia ferropriva, a anemia de doença crônica e a anemia megaloblástica. Então a ideia é que a gente dê uma passada, feito um tanque por cima disso aqui, pegando os grandes conceitos, coisas que a gente já discutiu, estudou, revisando tudo, sabe? Essa é a ideia, porque isso cai pra caramba na prova. Cai muito, cara, muito, muito, muito. A anemia ferropriva, então, é essa despenca, porque é a principal causa de anemia mundo afora. A deficiência de ferro é a carência nutricional mais comum no mundo inteiro. Crianças, então, nem se fala por restrição alimentar. Então faz sempre parte do nosso raciocínio diagnóstico. Agora olha para mim aqui, olha só. Cara, a anemia ferropriva é muito comum e a gente conhece o jeitão dela no dia a dia, né? O paciente traz consigo algum sintoma específico, é difícil, muitas vezes é um achado laboratorial. É difícil ter uma síndrome anêmica, porque a anemia não se instala rapidamente. É difícil o paciente trazer para a gente, chegar pela doença de base, né? Ainda que ele possa ter perda sanguínea crônica, ou a mulher menstruar demais e tal, ele não procura um médico assim muitas vezes, né? A gente acha anemia por acaso. Os sintomas da falta de ferro também não são muito comuns. Lembra aquelas coisas esquisitas? Perversão do apetite, queilose angular. Não são tão habituais e nem muito específicos. Então, via de regra, é um achado laboratorial. E aí o que chama atenção geralmente é a morfologia das hemácias. A tendência da anemia ferropriva é ser hipocrômica e microcítica. Essa é a tendência. VCM baixinho e CHCM ou HCM reduzidos também. Essa é a cara clássica desse padrão de anemia. Esses indivíduos podem ter outros achados também no hemograma. Lembra disso, né? A gente conversa isso quando fala do hemograma, da visão global das anemias. Os pacientes com anemia ferropriva, eles costumam ter o RDW aumentado. Isso significa que ele tem anisocitose. Lembra o que é isso? É quando as hemácias têm tamanhos diferentes na periferia. Tem hemácia pequenininha, hemácia grandona e tal. Isso é importante porque ajuda a diferenciar das talassemias, que são outra causa de anemia microcítica e hipocrômica, como a ferropriva. É que nas talassemias, o RDW costuma ser pequenininho. As hemácias não têm tamanhos diferentes, elas são todas pequenas. Elas são todas diminutas, porque a medula é pobre, a medula não consegue produzir hemácia grande, porque não tem hemoglobina. A talassemia é isso, né? Falta uma cadeia de globina. Então a hemácia ela nasce capenga, todas elas saem anãs da medula óssea, todas são microcíticas. Então o RDW costuma ser diferente nas talassemias. Tudo bem? Então essas pistas podem vir no hemograma, né? Anemia normocítica, microcítica e hipocrômica. Pensa em ferropriva. É o que há, de longe o mais comum. RDW aumentado. Ixi, estou pensando mais ainda na ferropriva. Sacou? Mas o ponto é esse, é que sempre que achar anemia, microcítica, hipocrômica e tal, tem que investigar a ferropriva. E a investigação é feita como? Buscar o ferro do corpo do cara. Tem que ver como é que está o ferro. E como a gente faz isso vendo a medula, é o exame padrão ouro, mas não dá para fazer isso, né? Dói e tal, não dá. Então a gente precisa estudar a cinética do ferro. Precisa ver como é que o ferro está se manifestando no organismo e tal. E é isso que a gente precisa revisar. Olha para cá então. A ideia, cara, é estudar o perfil de ferro. E classicamente a gente lança a mão de 3 parâmetros. Ferritina, a saturação da transferrina e ter uma ideia de como está a transferrina do indivíduo. Lembra como é que a ideia é assim, ó? Assim, não se assuste não. É assim, ó. O ferro é guardado no depósito na forma de ferritina, está estocado no corpo, na forma de ferritina. O armazém está guardado. A dispensa do corpo de ferro é ferritina. A nossa tarefa é tirar o ferro de lá e trazer para formar a hemoglobina e a hemácia ficar bonitinha, felizinha com sua hemoglobina. Isso a gente faz através de uns transportadores, produzidos pelo fígado principalmente. Quem é esse transportador? Transferrina. Dá para dosar a transferrina? Que dá. Mas a gente prefere na prática dosar as cadeirinhas do transportador. Entendeu? Ao invés de dosar o carro, a gente dosa as cadeirinhas. Isso é possível. Essa dosagem das cadeirinhas é chamado TIBC. É a capacidade total de transporte de ferro. Simples. É uma estimativa do nível de transferrina. Isso pode ser dosado. Tudo bem? Então aqui a gente dosa com a hemoglobina, ali dosa a ferritina e aqui com esse tal do TIBC. Enfim,
Lembra como é que a mágica acontece, né? A gente tira o ferro de lá, transporta pelo carrinho, traz para a hemoglobina, beleza, perfeito. Agora, o que acontece no cara doente? O indivíduo com anemia por deficiência de ferro, ele perde ferro. Então olha para o estoque lá. Olha lá o que acontece com a ferritina. Tá indo embora o ferro, ó, tá acabando. Foi-se embora o ferro do cara. Resultado disso, ele vai transportar ferro, né? Não vai transportar ferro não, porque não tem no estoque. Não tem, se a gente dosar a ferritina dele, vem baixa. Vem baixa, isso é um marcador importantíssimo do estoque de ferro. Não tem no estoque, não transporta. Então suma do carrinho, não transporta. Resultado, ó, vai faltar na hemoglobina. Viu só? Essa é a cara da anemia ferropriva. E aí, qual é a consequência disso tudo, quando a gente analisa em exames? Ora, a transferrina, ela está cheia de cadeirinhas vazias, ela não está mais bem saturada de ferro. Então, a saturação de transferrina despenca, menos de 20%. Além disso, acontece um fenômeno interessante. O fígado, observando esse caos, ele tenta produzir mais transferrina para tentar compensar o problema, entendeu? Diz assim, poxa, as hemácias estão reclamando que não tem ferro chegando lá, vou produzir mais transportador, entendeu? Aí o cara tenta compensar o problema, produzindo mais. Resultado, ele fica rico de carro, cheio de cadeirinha para transportar ferro, mas não tem ferro, entendeu? Resultado, a gente dosa a capacidade total de ligação de ferro, ela vai estar normal ou aumentada. Entendeu? Tem carro para transportar. Às vezes tem até demais. Então fica normal ou aumentada. Tudo bem? Essa é a cara da anemia ferropriva. Essa é a cara. Agora cuidado, porque quem vê cara não vê coração. Não é verdade? Viu a cara, tem que ver o coração. E o coração da anemia ferropriva é a falta de ferro. Cara, não é normal ter anemia ferropriva. Não é normal. Criança, até pode acontecer porque não está comendo. Ah, esse menino não come nada, doutor. Tá, em criança até pode ser dietética a questão. Mas no adulto, não. Não. Ah, Fabrício, na grávida? Tá, na grávida, a grávida tem uma necessidade maior de ferro, até pode ser. A mulher com menstruação excessiva, pode ser pela menstruação, pode não ter uma doença grave, mas cuidado. Tem que tomar cuidado. Porque, não sendo essas situações, pode ser que a perda de ferro seja por neoplasia, por perda gastrointestinal, uma úlcera sangrante ou perda gastrointestinal crônica por tumor, entendeu? Então, vira e mexe, a gente precisa investigar isso. Quando que não investiga? Criancinha, grávida, mulher com menstruação excessiva, investiga a causa da menstruação excessiva. Mas não precisa buscar tumor gastrointestinal que a gente faz nos outros pacientes. Tem que buscar a causa. Beleza? Revisado esse aspecto? Muito bom, muita atenção com o diagnóstico de anemia ferropriva. Perfil do ferro, ponto final. E como é que trata? Ora, tentar conter a perda de ferro, que é a razão principal das pessoas terem anemia ferropriva, e obviamente repor o ferro. E essa reposição tem regras. Tem regras. Primeira coisa, via oral. Preferir sempre a via oral, porque a parenteral tem muitos riscos, cara. Muitos riscos de efeitos adversos e tal. Então, via oral sempre. E a regrinha é mais que 150 mg de ferro elementar por dia, de 150 a 200, né? Corresponde a 3 a 4 com piso de sulfato ferroso antes das refeições, diariamente. Essa é uma regra. A outra regra é que a gente não pode suspender o tratamento assim que normalizar, que controlar a anemia, não. Não pode. Tem que manter por um tempinho que é para repor o estoque, entendeu? Tem que repor o estoque de ferro, senão o cara vai voltar a ter anemia depois. Tudo bem? E a última regra é não se assustar. Não se assustar porque quando a gente dá ferro para a medula que está carente de ferro, ela começa a trabalhar de novo, começa a produzir muita célula e tal. E essa produção excessiva de célula faz com que ela mande para a periferia muita célula jovem, reticulócito. Então, quando o tratamento dá certo, lá pelo 7º dia o paciente tem um boom de reticulócito na periferia. Isso não quer dizer que é uma anemia hemolítica, o cara está sangrando, não. É só que a medula pegou no tranco de novo. Entendeu? Então não se assuste com esse pico de reticulócito não, prova já perguntou isso e tal. Beleza? Fechou a anemia ferropriva, hein? Fechadas as lembranças principais. Tudo bem? Fechou isso aqui, chama a próxima. Grande diagnóstico diferencial em termos de frequência de anemia. Diagnóstico diferencial que eu falo é assim, ó. Fulano tem anemia. Aposte aí qual é a causa. Primeira aposta é anemia ferropriva, segunda é essa aqui, ó, anemia de doença crônica. Muito comum, cara. Muito comum. Agora ela fica listando com a anemia ferropriva, tanto que ela aparece e já traz o slide da ferropriva. Para dizer assim, olha, pera lá.
antes de dizer que tem anemia de doença crônica, diga que o cara não tem ferropriva. Sim, isso é verdade. Olha para mim aqui, olha aqui. Cara, lembra como é que é a ideia da anemia de doença crônica, né? A anemia de doença crônica é assim, o cara tem uma doença crônica e tem anemia. Essa é a definição, né? Mas não é qualquer doença, né? Eu tenho Alzheimer. Não. Eu tenho... sei lá, não é qualquer doença, não. Tem que ser uma doença que tem um caráter inflamatório, né? Então, doenças inflamatórias crônicas, infecciosas crônicas, geralmente são aquelas que podem causar essa anemia. Grosso modo é assim, o cara tem um perfil inflamatório que não é interessante, isso faz com que ele tenha dificuldade em ter uma boa concentração de hemoglobina. Por quê? Porque ele não tem mais estímulo adequado pela eritropoetina, porque ele tem resistência aumentada à eritropoetina, porque o ferro fica preso no local de depósito, porque o cara deixa de produzir a transferrina. O fígado desses caras com doença crônica, ele deixa de produzir transferrina e ele não tem mais transporte para o ferro, aí o ferro fica paradão no local de depósito. Entendeu? São vários os fatores que justificam a anemia de doença crônica. Vários fatores. Grosso modo, não existe um exame específico fidedigno que confirme, não, essa anemia. Ela é um diagnóstico de exclusão. Agora, acontece que ela é muito comum. Ela é tão comum, mas tão comum, que se a gente pensar assim, outras causas não estão muito aparentes assim, sabe? Não tem nenhuma causa palpável. A única que a gente tem que afastar mesmo, laboratoriamente, é a ferropriva. Tem que afastar. Mesmo lembrando que, tradicionalmente, a anemia ferropriva é microcítica e hipocrômica, e a anemia de doença crônica é normocítica e normocrômica. A cara dela já é um pouquinho diferente, mas a gente precisa fazer essa distinção. Sabe por quê? Porque em alguns casos, a anemia ferropriva ela pode ser normocítica e normocrômica. Por isso que tem que diferenciar, entendeu? É obrigatório. A anemia de doença crônica é diagnóstico de exclusão, tem que afastar a anemia ferropriva, porque ela é a rainha do pedaço, é ela que manda, tem sempre que ser afastada. Tudo bem? Então volta para cá para lembrar como é que a gente diferencia. Fácil. Para diferenciar é só comparar um com o outro aqui, com os mesmos parâmetros. Tudo bem? Veja que o parâmetro que a gente vai encontrar não define doença crônica. A ideia é contrastar com a ferropriva para dizer, não é ferropriva mesmo não. Tudo bem? O que acontece na anemia de doença crônica? Qual é o problema? Ferro fica preso no local de depósito, tem menos estímulo para eritropoiese na prática, e o cara não produz proteína de transporte, não produz transferrina. Resultado, isso aqui, ó, não tem carro. Não tem cadeira também. E não tem ferro saindo do local de depósito, não tem cadeira vazia. Esse é o problema. Se a gente for fazer a mesma análise que fez para a anemia ferropriva, a mesma análise, a gente vai encontrar coisinhas diferentes. A primeira delas é que lembra que a hemácia estava muito comprometida lá na anemia ferropriva, né? Perdeu 2 ferros, lembra? Na figurinha sumiram 2, né, e tal. Essa aqui ela já é mais discreta. Some um ferrinho só, tá vendo? A anemia geralmente é leve a moderada, não costuma ser grave, não. Agora, dramático mesmo é olhar a ferritina. A anemia ferropriva, cara, geralmente a ferritina está baixa. Na doença crônica, geralmente estará normal. Ou às vezes até aumentada. Ai, por que, Fabrício? Que está preso no depósito? Não. É que as doenças crônicas, inflamatórias e tal, podem estimular o aumento da ferritina. Ferritina é uma proteína de fase aguda. Ela às vezes se eleva à toa, entendeu? Quando ela está baixa é porque não tem ferro mesmo. Mas quando ela está alta, às vezes é uma doença inflamatória fazendo ela aumentar. Por outra razão que não é excesso de ferro. Viu só que legal? Legal, né? Pois é, isso já ajuda. As outras coisas também ajudam. Porque, por exemplo, a saturação de transferrina geralmente está normal nesses indivíduos. Está normal. Porque assim, ele não está tirando o ferro do depósito, mas ele também está perdendo transferrina, porque o fígado não produz, entendeu? É uma queda meio que proporcional. Então uma coisa acaba compensando, a saturação fica preservada. Em alguns casos, 20%, 30% dos casos, o paciente pode até ter queda da saturação de transferrina. Pode. São aqueles que têm mais dificuldade de tirar ferro do que de produzir a transferrina, entendeu? Sacou, né? O problema é, o cara tem que produzir isso aqui de transferrina e tirar isso aqui de ferro para tudo ficar bem, tirar do depósito. Geralmente na doença crônica piora as duas coisas. Então a saturação fica preservada. Tudo bem? Alguns pacientes, eles têm mais dificuldade em tirar ferro, então eles perdem muito a mobilização de ferro e a transferrina cai só um pouquinho, entendeu? E aí, no fim das contas, a transferrina fica com queda da saturação. Não é tão grande como na deficiência de ferro, mas ela pode, de fato, ser diminuída.
mas na maioria das vezes está normal. Tudo bem? O que é valioso mesmo é ver o TIBC, porque na doença crônica geralmente ele está baixo. O fígado deixa de produzir, mesmo que seja só um pouquinho que ele deixe de produzir, já vai ficar abaixo do normal, contrastando com a anemia ferropriva, em que o fígado até produz mais proteína para tentar resolver o problema. Beleza? Então essa é a ideia que a gente tem que ficar na doença crônica, nesse aspecto, para distinguir da ferropriva. Como é que trata? Tratar a doença de base. Essa é a mágica da doença crônica. Beleza? Tudo bem? Para fechar essa nossa discussão das hiperproliferativas, lembrar da mais emblemática, mais famosa assim, né? As questões de prova interessantes das anemias, que é a anemia megaloblástica. Essa aqui o examinador adora. Primeiro, porque ela é meio diferentona na cara, né? Tanto que ela faz parte de um outro grupo também morfológico, que é das anemias macrocíticas. São poucas doenças que dão anemia macrocítica, cara. Poucas. Essas são as principais. Megaloblástica, que é a bambambam do grupão, síndrome mielodisplásica, o hipotiroidismo, e o legal é que o hipertiroidismo, o hiper, faz a hemácia ficar pequenininha, anemia microcítica. O cara pode ter anemia plásica, toxicidade a fármaco, a droga, álcool, por exemplo, hepatopatia crônica, todas essas situações que podem gerar anemia macrocítica, mas a principal mesmo é a megaloblástica. Recebe esse nome porque a hemácia é megaloblástica, né? As células são grandonas. É essa que é a cara da anemia megaloblástica. Célula gigante, célula grandona. O indivíduo tem os megaloblastos, principalmente lá na medula. Lembra por que isso acontece, né? É que o cara tem uma dificuldade na maturação, na formação do DNA. Isso geralmente é induzido por falta de macronutrientes, principalmente B12 e ou ácido fólico. Pode ser por outra coisa? Até pode, mas esses são os principais. E aí o que acontece lá na medula? As células vão sendo formadas e o DNA não matura. O núcleo não matura. Muitas dessas células, o núcleo tem que evoluir para elas serem liberadas para a periferia. A hemácia, por exemplo, que não tem núcleo. Essas células não maturam, elas ficam presas na medula, envelhecem por lá, às vezes morrem na medula. Morrem na medula e não é liberada para a periferia. E quando sai à periferia, a gente vê a célula grandona, como o megaloblasto, a hemácia grandona, VCM grandão, entendeu? Anemia macrocítica. E por que tem anemia? Porque a célula não está indo para a periferia, ora. Está ficando morrendo na medula. Tudo bem? Porque ela não matura. Não, você não está pronta, você precisa maturar para sair, vai ficar aqui e acaba morrendo dentro da medula. Agora, o mais interessante é que não acontece só com a série vermelha. Acontece com outras células também. Lembra dos famosos neutrófilos plurissegmentados? É o neutrófilo que o núcleo não maturou. Era para ficar 2 ou 3 bolotinhas só no núcleo do neutrófilo, fica um monte de núcleo. Entendeu? Isso é muito legal, lembra? A prova geralmente traz esse conceito, neutrófilo segmentado, anemia megaloblástica. Gosta de abordar essa ideia, de ver se a gente sabe desse detalhe. Porque, grosso modo, a anemia megaloblástica ela tem umas mensagens muito interessantes. São as palavrinhas mágicas da anemia megaloblástica. Eu já falei um monte aqui, né? É o momento Harry Potter da anemia megaloblástica. A gente tem que entender isso bem. Essa é a ideia da doença. É assim. Anemia macrocítica, né? Então, geralmente, o VCM é elevado. Maior do que 100. Agora, cara, mágico mesmo, palavrinha mágica é VCM maior que 115. E aí, muito provavelmente é megaloblástica. Entendeu? Muito provavelmente. Chance muito elevada. A célula é grandona, vai crescendo na medula, né? Não sai da medula porque não evoluiu o núcleo. Tudo bem? As células são liberadas com núcleos grandes e a gente costuma ver os neutrófilos plurissegmentados. Palavrinha magicona essa daqui. Essa é definitiva. Definitiva. Na questão, quando aparece, pode pensar. Na prática, existem outras situações que causam, mas na questão, pode pensar em megaloblástica. Por que essa célula está plurissegmentada? Porque o núcleo não maturou. A célula envelhece na medula e às vezes morre. Ei, quando a célula morre, tem nome, né? Hemólise. Pois é, esses caras têm hemólise intramedular. Não esse cara, esses caras, né? Anemia megaloblástica. Tem hemólise intramedular. Como ele tem hemólise, o que acontece na hemólise? Aumenta o DHL, aumenta a bilirrubina, não é verdade? Só que é um nível pequeno, né? Porque a hemólise não é no sangue, não é no vaso sanguíneo, é dentro da medula. Então esses caras podem ter aumento do DHL, podem ter pequeno aumento de bilirrubina. Esses caras não liberam a célula para a periferia porque ela está morrendo na medula, cara. Está morrendo na medula, então eles podem ter pancitopenia. Então olha aí, ó. Pancitopenia, aumento de DHL e um pequeno aumento de bilirrubina, pensar em megaloblástica. Tem que pensar. E para fechar as palavras mágicas, uma outra que o examinador adora muito, 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 muito.
Alguns pacientes com anemia megaloblástica podem ter um quadro neurológico, lembra disso? O cara tem a chamada síndrome do cordão posterior da medula. Lembra o que isso dá? Esses indivíduos com síndrome do cordão posterior, na prática, eles se apresentam com ataxia da marcha, parestesias periféricas, o cara tem déficit de sensibilidade vibratória profunda, déficit de propriocepção, então o cara tem marcha espástica e talonante. Ele não tem noção de onde está o chão, né? Então ele pisa com força, tum, tum, marcha talonante. A gente vê isso às vezes no tabes dorsalis da sífilis, lembra? Pois é, mas o grande diagnóstico diferencial disso na medicina é anemia megaloblástica, mas com deficiência de vitamina B12. Lembra disso? A B12 interfere no metabolismo da metionina e isso acaba tendo impacto negativo na função neural. Tudo bem? Então, muita atenção para esse cenário, isso é muito importante. Beleza? Mensagem valiosíssima em relação à anemia megaloblástica. Essas são as mensagens que a gente precisa revisar. Isso não pode sair de mente. Tudo bem? Lembre sempre desses conceitos. Como é que a gente trata? Geralmente, se for deficiência de ácido fólico B12, como é na maioria das vezes, a gente vai repor ácido fólico B12. Lembrando que o ácido fólico, ele tem mais relação com o déficit dietético, né? Folhas verdes e tal. Se a gente ficar uns 2, 3 meses sem comer verduras, folhas verdes, o estoque vai lá para baixo. A vitamina B12, a gente tem um estoque muito duradouro. É de produto de origem animal e às vezes se o cara pensar num churrasco assim, fecha o olho, pensa numa picanha, já repõe o estoque. Lembra? Mesmo vegetariano, vegano, o cara tem que ficar uns 4 anos sem comer nada de produto animal para desenvolver anemia por deficiência de B12. No entanto, a B12, apesar de não ter impacto da dieta, ela sofre muito impacto se o cara tiver alguma doença gastrointestinal que interfira na absorção. E aí pode ser envolvendo o estômago, pode ser doença envolvendo pâncreas, doença envolvendo o íleo, que é onde a vitamina B12 é absorvida mesmo. Então são vários componentes que interferem na absorção. Uma doença muito associada à deficiência de B12, que a prova até usa às vezes como sinônimo, é a anemia perniciosa, que é uma doença autoimune. O indivíduo tem destruição das células parietais do estômago, ele perde a acidez gástrica, que é importante para a absorção, e perde a formação do fator intrínseco. Lembra dele? Que ajuda na absorção da vitamina B12. Tudo bem? Então essas mensagens são importantes nesse momento de revisar, de resumir as anemias hipoproliferativas. A gente, se tiver déficit de B12 e ácido fólico, vai repor a vitamina. A maioria das vezes a gente vai repor a vitamina B12 por forma parenteral, aplicação intramuscular, até porque geralmente tem trato gastrointestinal que não é íntegro. E lembrar que esses indivíduos terão também um pico de reticulose, que a medula vai receber o substrato importante para a formação de célula, e que a tendência é normalizar logo, logo. Os indivíduos têm recuperação da função medular de forma importante e a necessidade de transfusão não é premente. Tudo bem? Fechou? Lembramos grandes características das principais causas de anemia proliferativa, cara. Agora é deitar e rolar. Tudo bem? Grande abraço.